Boa noite, gente. Boa noite, vocês estão felizes? Sim. Amém? Tá todo mundo comigo aí? Então vamos lá. Gostaria que você abrisse a palavra em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 9. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 9. Antes da gente começar a leitura, eu queria situar vocês que hoje a gente vai começar a série que chama Maravilhosa Graça. E nós vamos falar exatamente sobre a celebração do Natal, do nascimento à ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? E eu estou incumbido essa noite de trazer a introdução do porquê nós celebramos o Natal. Porque eu não sei você, mas se você tem um tempinho de igreja, talvez por algum instante na sua vida você aprendeu que não era uma coisa tão legal assim se celebrar o Natal. E por vezes haviam várias interpretações como se os significados do Natal eles fossem ruins ou pagãos, beleza? Mas hoje a gente vai ver que o Natal na verdade é a celebração do nascimento de Jesus. E que o simbolismo principal dele é Cristo. E tudo que nós fazemos tem Cristo como centro, amém? Então, vamos lá. 1 João 4, a partir do versículo 9, diz assim: Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uau! É um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras. E é João, o discípulo amado, falando o que consiste o amor. Ele está trazendo uma definição, então eu queria que você pensasse que é o discípulo amado, que prega sobre o amor e que agora já está na sua fase madura e ele vai dizer para nós, ele vai bater o martelo. É isso que significa o amor. O amor não é um sentimento, o amor não é uma atitude nossa, o amor não é uma resposta, o amor é Deus enviando o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Então, quando alguém te perguntar o que é o amor é Deus enviando Jesus para perdoar os nossos pecados. Isto é o amor. E aí eu vou pegar esse mesmo João, e ele outrora ele vai escrever o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira. Você percebe que no primeiro escrito de João ele fica assim, cara, esse amor é tão grande que eu vou escrever de tal maneira. Eu não consigo colocar em palavras, percebe isso? Só que aí depois que ele amadurece, ele fala, não, agora eu vou falar o que é o tal do amor. É Deus enviando o seu Filho para perdoar os pecados. E mais do que perdoar pecados, para que nós vivemos nele. Uau, vocês percebem isso? Então agora ele define, o tal amor é o envio de Jesus para que nós vamos viver nele. E eu queria contar uma história para vocês, porque eu acho que isso vai esclarecer um pouco a nossa mente. Eu não sei se todo mundo já teve essa experiência, mas se você não teve, você vai forçar a sua criatividade para você imaginar essa cena. Imagina que você está na beira de uma piscina e aí algo valioso cai dentro da piscina. Vou trazer uma coisa que é possível de acontecer. A aliança caiu lá dentro da piscina. A minha aliança de casamento com a Paty caiu dentro da piscina. E agora eu que estou aqui fora, sei que existe algo de valor no fundo da piscina. E eu preciso resgatá-lo. Você está me entendendo? E aí então, a primeira atitude minha é me despir. Vou repetir. A primeira atitude minha, a primeira ação de resgate é me despir.
Eu preciso tirar a roupa que eu estou e colocar um traje de banho para que eu possa mergulhar nessa piscina. Então a primeira atitude de Jesus para resgatar a aliança que Ele tem com você foi se despir da sua glória. Então a primeira coisa que Jesus fez foi esvaziar-se. Só que eu queria que você entendesse que essa primeira atitude, ela não é inferior, ela é superior, porque se ele não tivesse disposto a se despir, não haveria salvação. Se ele não quisesse esvaziar-se, não haveria salvação. E nós precisamos entender o valor dessa palavra esvaziar-se. Ele não foi esvaziado, ele esvaziou-se. Consegue entender isso? Porque não é como se fosse uma bexiga que eu estouro ela. Não, ele decidiu por conta própria esvaziar-se. Está me entendendo? Então, ninguém o obrigou a resgatar a aliança que caiu na piscina. Ninguém disse nada. Ele falou, eu vou. Só que para isso eu preciso despir-me da minha glória. Eu preciso deixar e me tornar como um deles. Isso chama doutrina da encarnação. Nós cremos que Deus se tornou carne. Então, logo após que você tira sua roupa, você precisa mergulhar. Você precisa entrar em um outro ambiente. Você precisa entrar em uma outra realidade. Quem está me entendendo? Agora eu preciso me molhar, agora eu preciso entrar num lugar onde eu não estava na minha origem. Só que, sabe o que acontece? Eu nunca vi alguém que perdeu algo de valor no fundo da piscina, entrar na piscina assim, ó, medindo os passos. Não. Tem que pular de cabeça. Tem que entrar com vontade. Tem que ir no mais fundo que você conseguir. Tem que pegar impulso e pular de cabeça. Porque você precisa chegar lá no mais profundo. E foi isso que Jesus fez. Ele despiu-se da sua glória e então ele mergulhou de cabeça na sua realidade. Ele foi o mais profundo que podia dentro da nossa realidade. Ele não mediu, ele não contou, ele não marcou, ele amou. Muitas das vezes nós vemos na igreja e falamos, nossa, a adoração deveria ser 50 minutos, já são 55, ou seja, você está marcando o quanto você pode amar. Deveria não pedir oferta, porque Deus nos amou de graça. De novo, você está marcando o quanto você pode contribuir. Percebe isso? Nós vamos medindo quanto nós podemos amar a Deus. Enquanto Deus, quando nos amou, não mediu, entregou tudo. Então nós celebramos no Natal que Jesus despiu da sua glória, esvaziou-se e mergulhou de cabeça dentro da sua realidade. E aí depois que ele mergulhou de cabeça, ele teve que procurar. Porque quando você perde algo de valor dentro de uma piscina, você mergulha de cabeça e você começa a tatear o fundo da piscina, procurando encontrar aquilo que é importante para você. Então Jesus entrou na nossa realidade e começou a tatear a humanidade, encontrando as pérolas de grande valor. Nenhuma delas é você. Porque se você está aqui é porque você creu que Jesus te resgatou. Então isso é uma evidência que enquanto Jesus passeava sobre a superfície da terra, Ele te encontrou. Vamos lá, alguém. E aí depois que você na piscina começa a procurar e você encontra, você agarra com todas as forças do seu ser. Porque você precisa agarrar aquilo e não soltar. Porque agora você precisa voltar à superfície. Só que você não pode deixar perder aquilo que você encontrou, porque senão tem que passar por todo o processo novamente. Então Jesus, ele não apenas te encontrou, mas ele te agarrou. Jesus não apenas te amou, mas ele te sugou para ele. Ele pegou uma corda de amor e amarrou bem perto dele. Jesus não relou em você, ele te segurou com toda a firmeza do homem que sustenta a terra na palma das suas mãos.
Quando eu afirmo que Jesus te segurou com todas as forças, eu preciso te lembrar que nós cremos no Deus que é o Senhor dos exércitos. Imagina a força que Deus te pegou. E aí depois que você estava firme nas mãos de Jesus, nós precisamos então voltar à superfície. E aí então Jesus correu o risco. Por quê? Porque toda a energia nós gastamos para encontrar a aliança. E aí depois quando você agarra ela e você quer voltar para a superfície, eu não sei se você já teve essa experiência, mas parece que o seu pulmão vai estourar. Parece tipo assim, nossa, eu preciso chegar na superfície que o meu ar está acabando. Porque você estava disposto a correr o risco. E Jesus também esteve disposto a correr o risco. E ele foi e subiu a superfície. E assim que ele subiu a superfície, a primeira coisa que a gente vê quando alguém sobe a superfície é o braço. Porque aquilo que eu procurei, eu encontrei e está resgatado. E então quando ele abre a mão, há celebração. Porque ele grita, eu encontrei. Então o Natal é celebrar que Jesus te encontrou. Que ele te resgatou pela sua mão poderosa. Que você é uma pedra de grande valor. Que Jesus pagou o preço, correu o risco e te resgatou. Sabe o que a gente pode chamar essa mensagem? Evangelho. Você acabou de ouvir o Evangelho mergulhando na piscina. Amém? E sabe o que é interessante? É que Jesus fez tudo e ele considerou que valeu muito a pena. Porque nós somos levianos e eu posso trazer essa aliança perdida, mas dali a algum tempo não ter feito sentido buscar essa aliança, porque eu já nem sei mais se eu amo, porque eu sou volúvel, porque eu meço, porque eu não tenho o amor perfeito de Deus, e eu considero talvez ter sido exagerado demais mergulhar por causa dessa aliança. Mas Jesus fez, não se arrependeu e ele considera que valeu muito a pena. Você percebe isso? Mesmo quando você falha, mesmo quando você desiste, mesmo quando você flerta em não crer no amor dele, ele ainda suspira. Valeu a pena. Valeu a pena. É por isso que a gente está aqui. É porque valeu a pena. E você não precisa abrir, porque é um texto bem famoso, né? Isaías 9,6 vai dizer que a seguinte frase: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Você sabe o que significa um filho se nos deu? Porque o texto afirma, um menino nos nasceu. Uau! A encarnação do verbo da vida. O Altíssimo está nos braços de uma mulher. Uau! Um menino nos nasceu, mas um filho foi nos dado. Essa expressão de Isaías é como se ele falasse assim, ó, um menino nasceu, e isso significa que um presente foi dado para a humanidade. Uau, isso é muito legal. Porém, quando nós temos a ideia de que um presente foi dado para nós, nós precisamos recebê-lo. Mas para receber esse presente, nós precisamos ter humildade. Sabe por quê? Imagina uma situação um pouco incômoda. É aniversário da Ruth e eu chego lá e eu dou um sabonete para ela. E aí ela recebe esse sabonete, ela fala, obrigado. Ela olha e fala assim, nossa, será que o Leandro acha que eu estou fedendo? Só que aí o Cleverson chega na casa dela e dá outro presente para ela. E é um desodorante. Só que sabe o que acontece aqui? A Ruth pode descartar o presente se ela não reconhecer a necessidade dela. Ela precisa ser humilde o suficiente para aceitar a graça desse presente que vai transformar a realidade dela. Ou seja, muitas das vezes nós falamos, uau, é um presente, Jesus é um presente, mas você não o aceita dentro da sua vida porque Ele quer transformar a sua realidade. E talvez você não tenha consciência da necessidade que você tem de um Messias, não apenas de um Salvador. Vamos lá, alguém? Nós precisamos do resgate, mas nós também precisamos do transformador. Vocês estão aí, gente?
E isso é muito interessante porque quando João fala que nós fomos amados, ele diz que nós fomos amados por um Salvador. Ele fala, vocês foram amados porque vocês estavam em pecado. Vocês foram amados porque vocês estavam perdidos. Vocês foram amados porque vocês estavam no fundo da piscina. Vocês foram amados porque vocês estavam mortos em seus pecados. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, o grito do Natal, da celebração do Natal é: eu sou um necessitado. Eu celebro o Natal apenas porque eu reconheço que eu preciso do presente. Estão aí? Então, o primeiro atributo que nós precisamos ter é a humildade de receber o Salvador para aquele que está perdido. Você precisa reconhecer que você está perdido. Não, Lê, mas eu vou na igreja, velho. Que isso? Eu estou aqui te ouvindo. Ó, Leandro, que isso? Você está perdido? Você é o pastor da igreja. Cara, se eu não tiver Cristo nascendo no meu dia, na minha vida, todos os dias, eu sou como um perdido. Uma vez eu sentei com um pastor, na época que a gente recebia os pastores e fazia uma entrevista com eles. E aí um deles, eu falei, cara, conta aí sua experiência. A gente começou a trocar ideia e ele falou assim, uma coisa que eu tenho como hábito na minha vida é que eu preciso me converter todos os dias. Todos os dias a minha primeira oração é: Jesus, encontre comigo de novo. Eu preciso me converter todos os dias. Amém? O texto diz que o amor se manifestou. Manifestou significa tornar conhecido o que alguém é. Vamos lá. Quando eu uso a palavra manifestou, eu preciso necessariamente usar em algo que movimenta. Eu não posso colocar sobre um objeto. Um objeto não se manifesta, um objeto aparece. Para manifestar precisa ser alguém. Então quando João fala assim, e manifestou o amor, ele está falando que alguém se tornou conhecido. Quem está entendendo? Então o amor, ele também é uma pessoa. E essa pessoa eu sinto lhe falar, mas não é o seu cônjuge, não é o seu filho, é Cristo Jesus. O meu cônjuge é eu replicando o amor de Cristo em mim. O meu filho é eu replicando o amor de Cristo. Por quê? O amor é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Estão aí, gente? Eu queria que a gente abrisse agora Gálatas capítulo 1. Vai ficar gostoso, pessoal. Gálatas, não é capítulo 1 não, é capítulo 4. Gálatas 4 e a gente vai ler a partir do versículo 1. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Antes da gente ler, pode estar passando pela sua cabeça, assim como já passou pela minha algumas vezes, que tipo assim, nossa, essa mensagem é super evangelística. Nossa, essa mensagem era bom se tivesse visitantes na igreja. Não, essa mensagem ela é o começo do evangelho, ela é o beabá. Não, meus amigos, essa mensagem é tudo. Essa mensagem ela não é evangelística, ela também evangeliza. Ela é o evangelho, ela é a mensagem. Vamos lá, Gálatas 4, a partir do versículo 1. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora dono de tudo. Vamos lá. Vamos entender esse versículo aqui. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte. Olha, ele está usando o contexto romano, né? Obviamente, por conta do tempo das Escrituras. Então ele está falando que na época lá, apesar de eu ser filho do meu pai, enquanto eu era menor de idade, enquanto eu não alcançasse a maturidade, enquanto eu não me responsabilizasse pelas coisas do meu pai, apesar de eu ser filho ou herdeiro, eu era considerado escravo. Quem está me entendendo? Eu era considerado escravo, tratado como escravo, cuidado como escravo, apesar de ser herdeiro. Então o que eu quero afirmar aqui? Que se você não sabe celebrar o Natal, e se você não recebe esse presente, apesar de filho e herdeiro, você ainda é um escravo.
Só que eu tenho uma boa notícia para você. Vamos continuar o texto aqui. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Meu Deus. Vamos continuar. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Pode continuar. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Uau! Então eu preciso te dizer que na plenitude do tempo nasceu o nosso Redentor. Então nós não temos diferença nenhuma com um escravo, nós não temos diferença nenhuma com alguém que não tem acesso à herança, se o Natal não brilhar na sua vida. Porque a plenitude do tempo, a palavra plenitude do tempo significa o momento apropriado de acordo com o decreto de Deus para que a sua vontade seja cumprida. Então houve um decreto celestial para que a vontade de Deus fosse cumprida, do Filho ser enviado. Então a plenitude do tempo significa que Deus enviou o seu Filho para aquele que nele crê não seja escravo, mas receba a adoção de filhos. Então o que nós estamos celebrando esse mês, o que é o Natal para mim e para você, é que nós somos família de Deus e o Espírito Santo está nos ensinando a dizer, Abba, Pai. Está nos inserido na família, está falando que Deus não é Pai de Jesus, mas é o Pai nosso também. Você está me entendendo? Então esse resgate poderoso de Jesus não foi apenas um resgate que te tirou das trevas, não foi apenas um resgate que te transformou, mas foi um resgate que te fez filho de Deus. Se é que você celebra o Natal. E quando eu falo celebrar o Natal, não é, me entenda bem, não é tipo a tradição de jantar dia 24 à meia-noite. Eu estou falando de uma vida que celebra a essência natalina. Vocês estão me entendendo, né, gente? Amém. É que o óbvio precisa ser dito, eu aprendi isso. Quando nós falamos sobre o resgate da escravidão, tem um texto que eu gosto muito que afirma o seguinte, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu queria destrinchar esse texto agora para que a gente chegasse num lugar junto. Então, eu e você estávamos sobre o império das trevas que exercia um controle efetivo sobre nós. Sabe por que eu preciso afirmar que existia um controle efetivo sobre você? Porque o que significa a palavra império? Controle efetivo. Se não existe um controle da minha parte sobre alguém, isso não é efetivo, então isso não é império. Então império consiste em um controle efetivo. E as escrituras vão me dizer que nós estávamos sobre o império das trevas. Então se você crê que Jesus morreu na cruz, te salvou, a mesma Bíblia vai dizer que você estava sobre um império. E esse império era das trevas. E isso fazia com que o mundo fosse de mal a pior. E sabe qual que é o grande problema disso tudo? Eu e você não conseguimos salvar. Vou te falar uma coisa triste. A tarde mágica foi uma bênção. Amém? Amém. Mas a gente não salvou ninguém. E quando eu falo que a gente não salvou ninguém, não é porque eu fiz um apelo e ninguém foi lá na frente. Eu estou dizendo que a gente não salvou ninguém porque nós não conseguimos consertar o mundo.
Nós não conseguimos salvar as pessoas. Por isso que quando alguém chegava em mim e falava, moço, é a prefeitura que está fazendo isso? Eu falava o seguinte, não é a prefeitura, não é a igreja, não é Jesus desenhado num quadro. É o Espírito de Deus que decidiu te salvar. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos entender que as nossas ações, sem a ação do Espírito Salvador, elas não consertam o mundo. Elas são um reparo. E eu não estou indo contra a justiça social. Não faz sentido. Ontem eu gastei 12 horas do meu dia para promover uma justiça social. Só que isso é um reparo. A salvação é só Jesus que consegue tirar a gente de um império efetivo que nos controla em densas trevas para levar a gente para um reino de maravilhosa luz. Uau. Então por isso o nosso desespero em anunciar o evangelho para o perdido. Por quê? Porque se eu hoje, pela graça de Deus, estou num reino de luz, eu preciso ir com Deus resgatar quem ainda está em trevas. E grandes trevas são essas. Vocês estão comigo, gente? As coisas vão muito mal e não tem como a gente curar e salvar isso. Não sem Jesus. E aí eu queria te provar porque lembra que o texto que eu li de Isaías 9, que um menino nos nasceu? A gente precisa entender o contexto aqui. No contexto em que Isaías faz essa profecia, as coisas não estavam legal não. O texto não é tipo assim, e nós estávamos felizes, e tudo ia bem, e nós adorávamos a Deus, e prosperidade acontecia, e estava todo mundo feliz, e então um menino nos nasceu. Não. As coisas estavam indo de mal a pior, e as coisas estavam em densas trevas, e então um menino que nos salva nasceu. Se você não está perdido, você não precisa de um Salvador. Se você conhece o caminho, para que um GPS? O quão orgulhoso você é de desligar o GPS para você achar que com seus passos você chega no céu? Mano, você está em densas trevas. O seu conhecimento é inútil para que você chegue no final do caminho. Você precisa de um GPS. Eu quero contar uma experiência para vocês que acabou de fazer sentido para mim aqui, tá? Isso não estava planejado não. Ontem, de madrugada, eu tive um sonho. Nesse sonho estava eu e o Avon, aqui da igreja. E a gente estava no carro e a gente estava... É bem aleatório, a gente estava no Rio de Janeiro. E a gente estava dirigindo. Só que o lugar começou a ficar, tipo assim, era um lugar muito bonito que a gente estava indo. Mas aí no sonho eu falei assim, cara, não tem nada a ver com o caminho que a gente tem que ir. Vamos parar o carro aqui agora e vamos descobrir aonde que a gente está, porque quando a gente saiu do lugar aonde a gente deveria voltar, esse caminho aqui não tem nada a ver. E aí no sonho a gente desce do carro, olha que curioso, a gente desce do carro e eu peço um Uber no sonho. Aí depois quando eu acordei eu falei, e o que aconteceu com o carro, né? De Uber. E aí no Uber, olha que curioso, a gente pediu um Uber. Só que a gente estava tão na contramão do caminho que a gente precisava voltar. Isso é muito importante. A gente estava voltando, tá? O caminho era tão distante que o Uber deu 60 reais. Nossa, 60 reais. Eu falei, cara, tá de boa. Porque a gente tá, tipo, oposto da onde a gente deveria voltar. Só que até então, para mim, tinha sido um sonho aleatório. Só que agora, enquanto eu ministrava, o Espírito Santo falou para mim, eu estava preparando você para ministrar a minha igreja. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está voltando para casa, mas nós precisamos descer do nosso carro e ligar para Jesus e falar, me volta para casa. Me leva de volta para casa, porque no meu mérito eu estou indo para mais longe. E o problema é que o lugar que eu estou indo é bonito. Esse era o problema. Eu falei assim, não era tão bonito assim, a gente está muito errado. E aí, cara, você está voltando para casa ou você está no carro de Jesus? Sinto lhe informar que no seu carro vai dar errado.
Alguém tem o Uber de Jesus aí? Eu achei que ia ser engraçado. Para mim foi. Vai lá, Isaías 8, a partir do versículo 19. Então, Isaías 8 é antes de Isaías 9, beleza? Então, Isaías 8 é o contexto de Isaías 9. Isaías 8, a partir do versículo 19. Olha que legal como que o povo estava vivendo antes da profecia do Salvador nascer. Quando disserem a vocês, procurem um médio ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz da manhã. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Vamos ler mais um versículo 22, por favor. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão lançados em densas trevas. Só que eu queria que você observasse uma situação peculiar aqui. Você percebe que ele diz assim, cara, se vocês consultam qualquer outra coisa e não Deus, respondam o seguinte, só a palavra de Deus dá testemunho. Se rejeitar que a palavra de Deus dá testemunho, eles nunca verão a luz. E aí depois dele afirmar que não vão ver a luz, ele começa a dizer, vão estar em trevas, trevas terríveis e serão lançados em densas trevas. Então o autor aqui ele está fazendo uma comparação, ele está falando, se vocês quiserem se salvar, vocês vão encontrar a escuridão e não verão a luz. E aí cada vez mais trevas serão. Só que aí agora vamos no texto do Natal, Mateus 4,16. Eu preciso que você queime comigo, cara. Mateus 4,16. Vamos lá, alguém. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então o texto de Mateus 4,16 afirma o seguinte, ele continua no contexto lá de Isaías e está falando, mano, estamos na sombra das trevas, é morte, é escuridão. Só que eu tenho uma boa notícia, raiou uma luz, o menino nasceu, Jesus está na manjedoura, uma grande luz veio sobre as trevas. Então por que o Natal tem luz? Todo mundo quer comprar um pisca-pisca, a árvore está com luz, o púlpito está com luz, lá fora está com luz, você anda pelas ruas da cidade, está com luz, porque o principal símbolo do nascimento de Jesus é que Ele é a luz do mundo. Só que eu quero que você observe uma coisa no texto. O texto não disse que uma luz brotou do mundo. O texto diz que uma luz raiou no mundo. O que isso muda, Leandro? É que essa luz não é feita por homens, ela não está dentro da humanidade, ela veio de fora, ela não brotou daqui, ela teve que raiar de fora. Então existe uma luz verdadeira que veio de fora do mundo para brilhar dentro do mundo. Quem é a luz? Jesus é a luz que estava fora da piscina, se despiu e entrou nessas densas trevas com a sua luz. E aquilo que era escuridão se tornou claro como um cristal. Uau! Isso é muito importante. Nós não conseguimos produzir a luz. Ela precisa raiar sobre nós. Você não consegue fazer eletricidade, você não consegue apertar o interruptor que acende uma luz na sua vida, que dissipa as trevas. Ela precisa raiar de fora. Ela precisa brilhar do Espírito de Deus sobre você. Uau, vamos lá, E quando nós
pegamos a tipificação da luz, você vai perceber que as escrituras, elas vão falar muito sobre o sol. Então, quando a Bíblia quer falar que tipo de luz é essa que Jesus brilha, ele vai usar como referência a luz do sol. Não luz fabricada por homens, não luz que pode apagar, mas uma luz que foi criada por Deus e é iluminada por Deus e é sustentada por Deus e aquece você e te traz vida. Porque, sabe, uma coisa curiosa é que a luz do sol, ela traz vida, verdade e beleza. Uau! E aí, vocês sabiam que existem alguns locais do mundo que eles ficam por um período do ano sem luz do sol? Vocês sabiam que os maiores índices de depressão são pessoas que moram nesses países? Porque a ausência da luz do sol traz depressão, cara. A ausência da luz de Deus deprime o seu ser. Você coloca uma alta pressão sobre você que causa uma depressão, porque você não consegue produzir uma luz que ilumina de verdade. Então, a verdadeira alegria está na fonte da luz, Jesus brilhando sobre nós. Só que, mano, a pergunta minha para você agora é a seguinte: que tipo de país você é? Um país que está sempre recebendo a luz do sol, ou você é um tipo de um cristão que tem estações que está em densas trevas porque você apaga a luz de Cristo? Talvez você esteja em crise hoje, talvez você não saiba qual caminho seguir hoje, talvez você esteja em confusão hoje. Bem-vindo! Jesus está aqui para brilhar a luz aonde você talvez apagou. Aonde talvez você sucumbiu com o gigante que está diante de você. Mas eu tenho uma boa notícia: o sol brilha agora, a luz está raiando sobre você de novo. Amém? Agostinho vai dizer o seguinte: nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em Cristo. Então não adianta você procurar sossego, procurar alegria, procurar luz, procurar satisfação em qualquer outra coisa, porque o seu coração só será plenamente satisfeito quando você encontrar a Cristo. Os seus negócios não vão te dar prazer, a sua família não vai dar prazer para você, o seu filho não vai dar prazer para você, as suas conquistas não vai dar prazer para você. A única coisa suficiente de fonte de alegria é Cristo Jesus. Eu tenho uma ótima notícia para você, porque talvez quando você olha para a sua vida, pode ser que alguma área esteja apagada ou mais de uma área esteja apagada. Talvez você olhe para a sua saúde emocional e você veja uma luz apagada. Você olha para os seus recursos e vê uma luz apagada. Você olha para o seu sonho e vê uma luz apagada. Só que eu queria dizer que Jesus é a luz que permanece acesa mesmo quando todas as outras se apagam. Vamos lá, alguém, cara. Talvez você está aqui hoje, você escolheu estar aqui hoje, você se esforçou para estar aqui hoje, porque está tudo apagado. Mas Jesus está dizendo: a minha luz nunca se apaga. E eu vim brilhar de novo dentro do seu ser. Tem alguém feliz aí? Então, além de vida, né, e beleza, a luz do sol ela também traz a verdade. Porque aí nós temos uma coisa peculiar na nossa fé. A nossa fé é a única fé que crê que Deus viveu entre nós, que Ele compreende quem nós somos. Então eu queria ler um texto porque vai ser melhor do que eu falando. Comemorar o Natal é dizer que Deus nasceu. Temos um Deus que nos compreende de verdade, na sua experiência mais profunda. A encarnação mostra que Ele sabe o que você está passando, que você fala com Ele e Ele entende. Então isso é totalmente incrível, isso é inexplicável. Deus entende
qualquer tipo de dor que você tenha. Por quê? Porque ele foi como um de nós. Ah não, Leandro, mas ele não sabe o que é ter necessidade. Sim, ele sabe. Não, Leandro, ele não sabe o que é passar por tentação. Sim, ele sabe. Não, Leandro, ele não sabe o que é ter um pai ausente. Sim, ele sabe. Não, ele não sabe lidar com a dor da perca. Sim, ele sabe. Ele sabe. Não, ele não sabe o que é estar cansado. Sim, ele sabe. Qualquer coisa que você pensar numa dor, Deus sabe. Porque ele viveu. E ele foi aprovado para que ele pudesse te resgatar. Por isso que, num dos textos que nós lemos, o texto diz que ele nasceu sob a lei. Ele cumpriu a lei. Para que você hoje fosse filho. Vamos lá, alguém, cara. E aí eu tenho uma ótima notícia para você. A gente só comemora o aniversário de quem está vivo. A gente só vai celebrar o Natal porque Jesus está vivo. Porque se ele tivesse morrido não fazia sentido. Então eu tenho uma notícia melhor para você. Ele conhece o seu problema, ele viveu o seu problema e ele pode mudar o seu problema porque ele vive. Lembra que eu disse que ele correu o risco e o pulmão dele ficou como que estourando para chegar na superfície? Pois então, ele chegou na superfície, ele está vivo e a aliança dele está sobre as mãos dele. A vida continua. Só que eu queria que isso fosse uma verdade absoluta em nós, porque às vezes eu mesmo posso dizer, uau, Jesus está vivo, mas eu quero te afirmar hoje, categoricamente, Jesus está vivo na sua treva mais terrível e Ele pode brilhar a luz dele hoje e agora. Porque Jesus não está vivo para a sua volta, Jesus está vivo para o agora, porque essa é a plenitude dos tempos. Quando nós falamos que o grande dia que será para sempre no retorno de Jesus é a celebração dele estar vivo hoje. Quem está me entendendo? É ver definitivamente para sempre o estado absoluto do reino da maravilhosa luz diante dos nossos olhos, que nós o contemplamos dia após dia, porque ele está vivo hoje. Tá gostosinho, gente? E aí agora a gente vai caminhar para o final, porque os magos, quando eles descobriram que uma luz ia raiar sobre as densas trevas da humanidade, eles celebraram em júbilo. Vamos lá, alguém. Os magos não eram os crentes, não eram os pentecostais, não eram os carismáticos, não era a música da Val de Jesus que todo mundo gosta, eram os magos. Os magos jubilaram. E você, o que você vai fazer diante dessa maravilhosa graça? Qual vai ser a sua postura? Como você vai se portar? Porque os magos correram o risco. Eles foram até uma terra estranha, eles foram até um povo que podia matar eles, mas eles foram, e eles chegaram lá, eles não deram R$2, eles não deram qualquer coisa, eles deram tudo, por quê? Porque eles entenderam a maravilhosa graça. E a gente está mendigando, falando, não, 10% é do Antigo Testamento. Então você está permitindo que um mago pagão consiga jubilar mais a Deus do que você, que acabou de vibrar que ele está vivo. Vamos lá, alguém, cara. É isso. Às vezes a gente está contando o tempo, o que eu posso dar, o que eu posso fazer, o quanto eu posso me envolver, o que é mais importante, e apertar a minha agenda para ver o que sobra para Deus, enquanto o mago que entendeu que estava em densas trevas e uma luz raiou sobre o mundo, ele deu tudo. O meu plano essa noite é, aqui os magos vão passar desapercebido, porque o júbilo dessa igreja será maior.
Nós não queremos que a oferta dos magos seja maior do que a dos filhos. Vamos lá, alguém, porque se você ainda não é maduro para isso, você ainda é escravo. Ai. Mano, você é herdeiro. Por que você ainda mede o que você pode dar? Mede o que te custa o evangelho? Você estava em densas trevas, mas o pai pulou lá dentro da piscina para salvar o filho. O que eu e você vamos fazer diante dessa maravilhosa graça? Eu quero jubilar o Senhor porque Ele é digno. Aí eu disse que o texto, era do império das trevas transportado para o reino da maravilhosa luz. Essa palavra transportado, ela sempre mexeu muito comigo, eu gosto muito dela. Porque a palavra transportado parece que é um transporte, Tipo assim, que Jesus pegou um barquinho, pôs a gente dentro e está levando a gente ao longo do mar. E aí, quem sabe no dia do Senhor a gente entra no reino. Não faz isso comigo não, cara. A palavra transportado, ela é transladado. Isso significa que, como um passe de mágica, Deus te tirou daqui e pôs lá. Transladado é quando eu estou aqui e sobrenaturalmente eu sumo daqui e apareço lá em Caxambu. É tipo o noturno do X-Men. É exatamente essa palavra que aparece nas Escrituras. Que você foi transladado do império das trevas e apareceu no reino da maravilhosa luz. Sabe qual que é um bom exemplo disso? Moisés, ele bateu o cajado e o mar se abriu. E aquilo que era impossível para o homem fazer, com um passe de mágica, com a mão poderosa, Deus tirou ele do Egito e colocou eles no reino da maravilhosa luz. E você está aí tentando nadar o mar. Enquanto você precisa só dizer assim: socorro, Deus. Só que eu queria ser um pouquinho mais profundo. Para nós, meu Deus, para nós, esse transladar do império das trevas para o reino da maravilhosa luz foi como um estalar de dedos. Não teve mérito em você, teve amor forte de Deus. Percebe isso? Então, para nós, eu estou olhando para a história do resgate de Deus. Nós vemos Deus fazendo assim, ó. Mas para Jesus, teve um alto preço. Para nós foi um estalo de dedo. Para Jesus, foi uma crucificação no madeiro. Para você, foi de graça. Para Jesus, teve um alto preço. E eu quero ressignificar a historinha do começo. Jesus, quando estava chegando na superfície, ele afundou. Mas a mão dele ficou para fora. E você está respirando. Então, por causa da morte dele, você tem vida. Só que aí a gente que estava tipo assim: uau, eu fui resgatado, mas eu nem estou feliz, porque o meu Salvador morreu. Só que ao terceiro dia, as águas da piscina se separaram. E a luz que brilha de verdade raiou de uma vez por todas sobre nós. Então hoje eu e você podemos celebrar o nascimento de Jesus, porque Ele está vivo, mano. Queria que você se colocasse de pé.